Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui para nós termos mais uma aulinha de matemática, tá? É muito bom contar com a presença de vocês. Estou sentindo bastante falta desse contato, né, que a gente sempre tem em sala de aula. Hoje a nossa aula vai ser sobre padrões de simetria, tá? Simetria e os tipos de simetria. Então, eu vou partilhar com vocês um slide onde eu falo sobre simetria. Então, vamos lá. Qualquer coisa, me avisa se não estiverem vendo, tá? Tudo certinho. Então, como eu falei para vocês, simetria e tipos de simetria. Pessoal, a simetria para nós já não é mais nenhuma novidade, né? Porque a gente estuda a simetria já desde lá do 5º ano, no 6º ano a gente fala um pouquinho sobre simetria, no 7º e agora no 8º a gente vai falar também sobre simetria, mas especificamente de alguns tipos de simetria que existem. Então, eu trouxe aqui para vocês uma definição bem simples de simetria, que diz que simetria, ela é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, né, iguais, em que ambas essas partes, quando sobrepostas, coincidem perfeitamente. E essa dobradura que a gente faz, né, é dividida por uma linha, né, uma linha imaginária ou real que divide o nosso objeto exatamente ao meio. Essa linha, ela é chamada de eixo de simetria. O quadrado, por exemplo, ele tem mais que um eixo de simetria. Então, eu consigo dividir o quadrado, ó, em quantas partes, em quantos eixos de simetria? 1, 2, 3, 4, né? Então, o quadrado apresenta 4 eixos de simetria diferentes. E em qualquer um desses eixos que eu dobrar, eu vou conseguir sobrepor ponto a ponto, um sobre o outro, e conseguir encaixar essas partes. O círculo, se vocês observarem, ele tem mais que 4 eixos de simetria, né? A gente pode dizer que ele tem muitos eixos de simetria. Aqui estão representados somente alguns. E no triângulo, ó, aqui também está representado um único eixo de simetria, mas ele pode ter mais. Nesse caso aqui, é um triângulo isósceles, então ele vai ter 2 eixos, um eixo só mesmo, porque a parte de baixo é diferente, tá? Então, essa linha tracejada, que ela pode ser real, quando a gente marca ela realmente, né? Ou imaginária, quando você imagina uma reta passando ali, que é o que a gente chama de eixo de simetria. Então, para a gente dar sequência, nós vamos falar agora sobre alguns tipos de simetria que existem, que são a simetria de reflexão, de rotação e de translação. E a prof trouxe uma quarta, que é a simetria por reflexão deslizante. Depois a gente vai falar, só por curiosidade eu trouxe para vocês verem que existe também esse outro tipo de simetria, que é bem interessante. Então, vamos falar sobre a simetria de reflexão. Deixa eu passar o slide aqui. Então, o que é a simetria de reflexão? A reflexão ocorre através de uma reta chamada eixo. Então, aqui, ó, se a gente chamasse isso aqui de eixo de simetria, tá? Esse pontilhado, né? O ponto original a seu correspondente na reflexão tem a mesma distância em relação ao eixo. Como exemplo, temos uma imagem formada refletida no espelho. Quando a gente se olha no espelho, né, imaginando que o espelho seja o nosso eixo ali, né, de simetria, quando você vê a sua imagem projetada no espelho, a sua imagem está à mesma distância do espelho em relação a que você está no espelho. Isso quer dizer que, ó, o ponto original ao seu correspondente na reflexão tem a mesma distância em relação à eixo de simetria. Então, se a gente considerar que aqui, ó, é o nosso eixo de simetria, essa imagem, esse ponto aqui, tem que estar à mesma distância do nosso eixo para que essa imagem seja um reflexo da outra. E quando a gente tem reflexão, gente, simetria por reflexão, sempre nós vamos ter a formação da imagem invertida, tá? Então, vocês estão vendo aqui que o F está invertido, né? Então, esse é a imagem real, e aqui nós dizemos que é a nossa reflexão. Então, ele está invertido. Então, aqui tem mais alguns exemplos, ó. Então, considerando que o nosso eixo de simetria está aqui, ó. Então, essas duas figuras estão à mesma distância em relação a esse eixo de simetria. Para ficar mais interessante, a prof trouxe aqui para partilhar com vocês alguns exemplos com movimento, para que vocês percebam essa
essa reflexão, essa simetria de reflexão. Então, aqui o primeiro exemplo, deixa eu clicar aqui no link para abrir. Então, olha ali, ó, nós temos esse quadradinho, tá vendo, ó? Ele está aqui, o nosso eixo de simetria, e o objeto que é refletido dele, ó, está no lado contrário, depois do eixo de simetria, invertido, tá? E a distância que a gente tem daqui, ó, até aqui, é exatamente igual a na imagem refletida. Então, aqui nós temos uma simetria por reflexão, ok? Vamos ver um outro exemplo. Nesse caso aqui também, é bem interessante que aqui a gente tem uma aplicação na natureza, né? Que é a borboleta. Então, a borboleta, gente, ela também é um caso bem especial de simetria. A gente fala que tem a simetria axial. O que é isso? Que a gente consegue traçar o eixo de simetria e um lado da borboleta é exatamente igual ao outro. Então, tem uma reflexão, pode ser também, se a gente considerar aqui, ó, o eixo de simetria, o lado direito da nossa borboleta, ele se sobrepõe exatamente sobre o esquerdo. Então, quando a borboleta está aberta, né, com as asas abertas, o que a gente tem? A gente tem uma reflexão de um lado no outro, tá? São exatamente iguais, né? E, ó, quando ela reflete lá, ela está também invertida, tá? Então, no caso da borboleta, a gente chama de axial ou reflexiva, que é exatamente a mesma simetria de reflexão. Mas é bem interessante ver a imagem assim, né? Facilita a nossa visualização. Então, agora aqui, vamos lá. Entenderam a simetria de reflexão? Então, é um reflexo, como se fosse um reflexo no espelho, e os pontos da imagem real têm que estar à mesma distância do nosso eixo de simetria, tá? Ponto a ponto, em relação a esse eixo, certo? A prof trouxe aqui, ó, mais alguns exemplos de simetria. Só que nesse caso aqui, ó, o nosso eixo de simetria, ele não está sendo passado na própria imagem. Se vocês verem, a parte real da imagem está sendo refletida na água como se fosse um espelho. Então, o nosso eixo de simetria estaria aqui, ó, nessa faixa de terra que separa a água da mata ali. Então, esse aqui também é um bom exemplo de simetria reflexiva, que aparece aí na natureza. E olha que imagem linda que a gente tem aqui, né? Tenho mais uma aqui que também é bem interessante, que mostra a reflexão. Ó, nós temos dois tipos aqui, né? Nós poderíamos considerar aqui um eixo de simetria, um é simétrico ao outro, olha como eles são exatamente iguais, a posição que eles estão, né? E também a parte da reflexão aqui, ó, na água, né? Então, nós temos a imagem do cisne projetada na água também. E a água seria o quê? Ali, o divisor, né? O eixo de simetria em relação a essa reflexão da imagem do objeto na água, tá? Bem interessante essas duas imagens aí sobre a simetria reflexiva ou de reflexão. Agora, o próximo tipo de simetria que a gente vai ver, gente, é a simetria de rotação. O que é a simetria de rotação? É quando eu tenho um objeto e ele gira em torno de um eixo, tá? De um ponto central, que a gente chama de centro de rotação. E ele vai girar uma determinada quantidade de graus sem mudar a nossa imagem. Então, ela vai mudar de posição, tá? Vai mudar de posição na rotação, mas a imagem que vai ser transportada nessa rotação, ela não muda, vai continuar sendo a imagem original. Então, quando fizer toda essa rotação, no final, se eu fizer um ângulo de 360 graus ó, de rotação, ela vai voltar exatamente na posição inicial e vai se sobrepor ponto a ponto. Então, a simetria de rotação é isso, é uma transformação gerada, né, em torno de um centro de rotação, de um ponto chamado centro de rotação, tá? E o tanto de graus que ele forma, né, que ele dá nessa rotação é chamado de ângulo de rotação. E essa rotação, ela pode acontecer tanto no sentido horário, quanto no sentido anti-horário, ok? Se vocês observarem aqui o nosso F, ó, ele girou, certo? Então, ele girou uma determinada quantidade de graus.
Então, esse F aqui projetado é simétrico a esse, por rotação, tá? Então, e quando acontece uma rotação de 180 graus, a gente diz que houve uma rotação, uma simetria de transformação central, tá? Uma simetria central. Então, ele girou 180 graus, ele teve uma transformação e a simetria é chamada de simetria central. Aqui eu trouxe outros exemplos, ó, usando o F, né? Então, utilizando esse como original, ó, se eu girei ele 90 graus, ficou assim, girei mais um pouquinho, ficou assim, a 270 graus ficou assim, se eu girar o 360, ele vai voltar exatamente em cima desse aqui, tá? Então, isso significa ter simetria de rotação. Ela gira em torno de um eixo e permanece igual. Se eu girar minha mão aqui, ó, o meu dedo não pode sair do meu centro de rotação, ele vai só mudar a posição, mas se eu conseguisse fazer o 360 graus, ela voltaria exatamente nessa posição aqui onde eu iniciei, nesse mesmo formato que vocês estão vendo, ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos práticos para vocês com movimento. Então, olha aqui, ó, nós temos o nosso quadradinho aqui, que é o original, né, a primeira imagem, e a rotação dele, ó, em 180 graus, tá vendo? Então, tá tendo a formação aqui, ó, uma simetria central, porque é 180 graus, e olha lá, quando ele gira, ele muda a posição, né? Mas se eu voltar, ele vai ficar exatamente sobre o primeiro quadradinho, a parte verde com a parte verde, e a parte azul com a azul. Tem um outro exemplo aqui que é bem bacana, que é aqui desse triângulo. Olha lá, nós temos um triângulo, esse triângulo gira sobre o próprio eixo, e a gente consegue essa outra imagem, ó. Então, girou, girou, e olha que legal que ficou, certo? Então, isso é ter simetria de rotação. Então, vocês viram que a imagem gira, mas não se modifica. Se voltar ao estágio inicial, ela vai ficar exatamente no mesmo lugar. Tranquilo? Mari, tranquilo por enquanto? Nenhuma pergunta? Por enquanto não, prof. Tá bom, então. Então, agora vamos para o nosso próximo tipo de simetria, que é a simetria de translação, gente. A simetria de translação é uma simetria bem simples. É uma simetria em que a gente só desloca a imagem de um lado para outro. Então, ela tem um movimento como se ela escorregasse, tá? E para que ela ocorra, tem que ter um sentido, tá? E uma magnitude. Por exemplo, 30 metros para a direita, 30 metros para a esquerda. Então, para que seja uma simetria de translação, a figura ela é deslizada, vamos dizer assim, ela é deslocada para uma direção, uma determinada magnitude, ou seja, uma distância, um tamanho, sem que se deforme essa imagem inicial, tá? Então, tem até aqui, eu vou ler para vocês a definição que a prof colocou. A translação é a transformação em que a imagem de uma figura é obtida ao deslocá-la a certa distância, segundo uma direção e um sentido, mantendo sua forma e seu tamanho. Então, por exemplo, caminhar 10 quilômetros a 30 graus a noroeste. Então, eu tenho o quê? Uma distância, uma direção, né? E uma inclinação em graus ali. Quantos graus a noroeste? Tá? Então, e quando eu vou caminhando, a minha imagem não vai se modificar. Eu só estou me deslocando, mas eu continuo tendo a mesma imagem, certo? Então, como no exemplo do F aqui, ó, ele só foi deslizado, né? Foi deslizado para a direita, uma quantidade de unidades aqui de centímetros, vamos dizer assim. A mesma coisa, ó, acontece com esse primeiro aqui e o último, ó. Ele só foi deslocado para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos dizer, 7 centímetros. Esse pontinho aqui, ó, com esse, eles têm que respeitar essa distância, então eles têm que se coincidir. Se for 7 centímetros, daqui até aqui, ó, tem que ter 7 centímetros. A mesma coisa acontece, ó, quando eu pego ele, considero esse F com esse outro F aqui, ó. O que acontece? Deixa eu ver se vai dar nele lá. Esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Com esse aqui, ó, com aquele não. Esse com esse, né? Tá deslocando para baixo uma quantidade de unidades. Esse com esse aqui, ó, se a gente seguir o caminho, também tem uma simetria de translação. Ele fez uma translação
para baixo, né, inclinado, uma quantidade determinada de unidades de medida. Ok? Então, a translação é você deslocar, deslizar, movimentar uma imagem em um sentido e uma direção, uma quantidade de unidades de medida, tá? Num determinado tamanho. Vamos ver aqui a imagem que a prof trouxe para vocês verem, que fica bem mais tranquilo. Olha lá, tá vendo? O nosso quadradinho original tá aqui e ele é deslocado para a direita, essa quantidade de unidade de medidas aqui, ó, que tá o intervalo entre um e outro. Se eu pegar o pontinho do azul aqui, ó, até lá, esse pontinho com esse aqui, ó, que vai dar nessa segunda imagem formada, é exatamente a mesma distância dessa aqui com o pontinho do finalzinho aqui desse outro quadradinho que a gente tem, tá? Então, ele respeita sempre as mesmas distâncias. Então, vamos ver, tem mais um ali, que é legal também. Olha lá, esse aqui, ó, também tem translação. Tá vendo que a parte superior, as partes superior dessa imagem, ó, é exatamente a mesma. Deslocou para baixo uma quantidade de centímetros. A parte do lado direito deslocou para a esquerda uma quantidade de centímetros e formou essa imagem aqui, ó. Observe que as duas partes, ó, que a parte que é deslocadas são iguais, só que são sobrepostas de forma diferente e a gente consegue a formação desse Pegasus, parece um, sei lá, né, um unicórnio, sei lá como que é o nome desse bichinho aí. Tá? Mas acho que é um Pegasus, né? Viu que legal? Então, usando a translação, a gente conseguiu formar. Você pode formar objetos sobrepostos usando, no caso, o contorno de uma determinada imagem. Bem bacana, eu achei muito legal esse exemplo, tá? Então, oi? Então, agora, indo para nossa próxima tela. Aqui, gente, aquele caso de simetria que a prof falou para vocês, que não tem na nossa apostila, mas que é interessante, que é a simetria por reflexão deslizante. O próprio nome já diz, reflexão deslizante. Então, a gente tem a junção de dois tipos de simetria. Primeiro, da reflexão, e depois a translação, que é a deslizante, que é aquela que você desliza a sua imagem, tá? Então, juntando, nós temos a formação de imagens como estão aparecendo aqui, ó. Então, ela é refletida, porque tá vendo que elas estão uma de frente para a outra, né? Uma no contrário da outra, e deslizou uma quantidade de unidades para baixo. Então, a gente tem que respeitar o eixo de simetria, uma direção e a magnitude. O que é a direção? Foi para baixo, foi para cima, foi para a direita, para a esquerda, e a magnitude é a distância, por exemplo, 10 metros, 5 metros, 2 centímetros, 6 centímetros, tá? Então, magnitude é uma medida, uma distância, uma extensão, coisa assim, ok? Um tamanho, vamos dizer. Então, vamos ver aqui um exemplo prático com movimento para vocês entenderem melhor. Deixa eu clicar aqui com o mouse que fica melhor. Então, vamos lá. Então, olha lá. O meu quadradinho está aqui na parte de baixo. Está vendo o nosso eixo de simetria? Então, ela está sendo, ó, está refletindo em relação ao eixo de simetria, só que ela teve um movimento, né? Ela foi deslizada para a direita, um pouco mais à direita. Mas se você voltar a imagem ao interior, a inicial aqui, ela vai se sobrepor exatamente. Então, aqui nós temos simetria reflexiva deslizante. Vamos ver mais um exemplo. Aqui, olha que legal o eixo de simetria, teve a reflexão e agora tem ela deslizando. Então, essa imagem aqui também tem simetria. Qual simetria? Reflexiva deslizante, ó. Primeiro, tem o eixo de simetria, ela reflete e depois ela é deslizada, ou seja, passa pela translação. Bem bacana, né? Alguns logos de empresa, se vocês observarem, tem esse tipo, gente, de simetria. É interessante, é bastante aplicada, assim, vamos dizer, né? Então, tá. E para a gente finalizar, a prof trouxe aqui alguns exemplos de aplicação de simetria, tá? A simetria, gente, ela não é só importante na matemática, ela é muito utilizada na arte, nas ciências, tá? Na astronomia, na física,
tá? Em vários campos da ciência, assim como na matemática, ela é muito utilizada, tá? Construção civil tem, né, que é uma área de engenharia. Então, eu trouxe aqui para vocês verem, ó, algumas imagens que eu achei curiosas e muito lindas, né? Então, aqui a gente tem 2 exemplos de aplicação de simetria, ó. Aqui pode ser por rotação ou simetria axial também, né? Que a gente tem, ó, aqui dentro das artes, isso aqui é uma peça de arte, tá? Olha uma imagem gerada por computador. Olha os padrões simétricos. Senão, se você dobrar, vai ficar exatamente ponto a ponto sobre. Na natureza, olha os favos de mel, gente. Eles são simétricos, eles são todos iguaizinhos. Aqui a gente pode ver simetria de reflexão e simetria também de translação, né? Ó, porque tá vendo que segue aqui para baixo todos iguais? Então, são coisas bem interessantes. As penas de um pavão, gente, elas são simétricas. E ele também, ó, se você passar um eixo de simetria, você consegue dividir ele exatamente em 2 partes iguais, tá? O Taj Mahal, uma construção muito famosa na Índia, né? Olha que lindo. Eu acho que é na Índia, não tenho certeza. Se alguém souber aí, quiser falar, tá? Então, o Taj Mahal, que é um ponto turístico bastante importante também, ó, ele é simétrico. Então, o lado esquerdo dele é exatamente igual ao lado direito. Eu consigo sobrepor. Se a gente pudesse pegar essa imagem e sobrepor uma sobre a outra, dobrando, ficaria exatamente igual, ponto a ponto, tá? Na laranja também, nós temos aqui a simetria de rotação, ó, os gomos, né? Entre os gomos da laranja, se vocês observarem, né? Tá tendo uma rotação. Na flor aqui, olha que linda essa flor. Também temos uma simetria de rotação. Vocês podem ver que as folhas vão se sobrepor uma sobre a outra, né? Em uma determinada quantidade de graus aqui. Só dividir 360 aqui por 5 que a gente descobre qual que é o ângulo de rotação desta imagem. E aqui a gente tem, se eu não sei, acho que é uma águia, né? Também, ela tem simetria axial. Se a gente passar um eixo de simetria aqui, ó, exatamente dividindo ela ao meio, desculpa, a gente vai ter essa sobreposição. Essa parte, ó, é reflexiva, né? Pode ser. O lado direito, esquerdo dela é exatamente igual ao lado direito. Então, aqui apresenta a simetria de reflexão ou axial, se vocês preferirem. E um repolho. Olha dentro do interior do repolho. Eu trouxe esses que eram assim que eu achei bem curiosos. Mas tem várias outras imagens. Se vocês procurarem imagens simétricas, vocês vão ver que tem vários outros exemplos, tá? Então, eu trouxe algumas coisas que estão presentes no nosso dia a dia para vocês verem como a simetria, ela não é um objeto de estudo só da matemática. Então, ela é um objeto, ela existe na natureza, né? Ela é visível na natureza e ela faz parte também do nosso cotidiano em outras áreas, né? Em outras áreas das ciências, ok? E aqui o repolho eu quis trazer porque é uma coisa fácil. Se vocês estiverem em casa, cortar o repolho, vocês vão ver que segue um padrão, né? Ó, do centro, ele vai girando, vai seguindo o padrão. E se vocês olharem, esses padrões, eles são o quê? Simétricos, tá? Então, um resuminho, tá? Então, nós temos a simetria axial, que é aquela que a Prof falou que possui um eixo de simetria, também chamada de simetria de reflexiva ou de reflexão, em que a imagem é formada invertida, né? Você tem uma imagem refletida que é invertida em relação à imagem original. Elas ficam de frente uma para a outra, certo? Nós temos aqui a simetria de rotação, que depende o quê? De um ângulo sobre o eixo, né, que vai ser rotacionado, de acordo com a quantidade de ângulo, você vai ter a formação da imagem, e a simetria de translação, que é uma sequência de repetição. Então, quando a gente tiver aquelas imagens iguais repetidas vezes, a gente está tendo ali nada mais, nada menos do que uma simetria de translação, tá? Porque se você voltar todas as imagens repetidas, ela vai ficar exatamente em cima da original. Galerinha, então marquem aí as tarefas. Como a Prof falou, a Prof ia terminar a unidade, tá? Você sabe que simetria é molezinha, não é difícil. Então, tem bastante tarefinhas para vocês. E essas tarefas vocês vão ter que enviar para a Prof até quinta-feira à noite. Às vezes eu não vou responder vocês por causa do horário, mas me manda que eu vou visualizar. Mas geralmente eu mando um belezinho, um beijinho que eu visualizei, tá? Então marquem lá, página 175, 176,
179, 180, 183, 184 e 185 e 186. Vocês viram que está pulando algumas páginas. Por quê? Porque essas páginas que estão pulando está falando, é o conteúdo teórico a respeito da simetria, tá? Que a prof falou aqui para vocês. Então, vou voltar para a nossa tela lá. Aqui a prof trouxe algumas referências de onde a prof pegou as imagens, porque tem que referenciar, né, galera? Oiê? Estão me vendo? Já estavam antes, né? Pessoal, ficou alguma dúvida? Foi tranquilo? Esse conteúdo, na verdade, para nós não é muita novidade, né? Talvez um tipo ou outro de simetria que a gente ainda não tinha falado. Mas vamos combinar assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida que tenha ficado, assista a aula de novo ou manda a perguntinha para a prof lá no WhatsApp, que a prof está à disposição para responder. Ó, esses tempinhos agora, a prof está trabalhando no período da tarde em outros projetos, às vezes eu não vou responder vocês no período da tarde, tá? Mas aí eu respondo amanhã cedo, assim que eu tiver um tempinho. Se eu demorar para responder, não significa que eu não vi a mensagem, tá? É que a prof às vezes está ocupada com outra coisa e não consegue responder vocês no horário, beleza? Então, gente, o que a gente tinha para nossa aulinha de hoje era isso. Espero que tenha ficado fácil, né? Claro, é um conteúdo fácil. Não esqueça de enviar as tarefas até quinta-feira. Pode mandar à noite, que na sexta-feira a prof vai liberar a correção. Certo? Tá? Beijinhos, tudo bom para vocês e até a nossa próxima aula, tá? Deus abençoe todos vocês e as suas famílias também.